Queridos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Amém. Porque o Senhor é bom, infinita é a sua misericórdia. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Graças a Deus. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Mais uma vez, Deus nos deu a graça de estar diante da sua santa presença, e ainda que não mereçamos, Ele nos atraiu até aqui, e isso é muito importante, amém? Abra comigo a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 20. Enquanto você localiza o texto, quero louvar a Deus pela vida do pastor Silvano, sua família, sua casa, os irmãos que aqui estão presentes. Que Deus abençoe os pastores desse altar, os irmãos dessa igreja. Depois da minha casa, é um lugar onde eu sempre estou, e pela misericórdia dos 9 anos, pelo menos 4 anos que prego aqui, que compartilho com os irmãos, que o Senhor fala conosco, e eu me alegro muito em poder estar aqui mais uma vez. Meus votos, Silvano, é o mesmo de Paulo a Timóteo, que tudo vá bem para a glória de Deus. Liderança é desafiador, nós sabemos que nem sempre dá para agradar todo mundo, nem sempre dá para ser perfeito, mas não é que a gente empurra com a barriga, mas vai fazendo conforme manda o Eterno, e as coisas vão fluindo para a glória de Deus. Então que Deus abençoe, que seja apenas o início de muitas datas festivas pelas quais o Senhor irá preparar para essa igreja tão abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe os pastores aqui presentes, amém? Todos vocês são uma bênção. Pastor Leandro, sua família, pastorzão aqui, Deus te abençoe. Deus abençoe a Genilton, Deus te abençoe você e sua igreja. Pastor Gedeon, esse homem de Deus, caladão assim, mas cheio da presença de Deus. Edivana, minha amiga, Deus abençoe todos vocês são uma bênção, amém? Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga me espera, porque eu vou também. Diz assim o texto, 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho cedo, ou cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Em outras traduções, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja todos com vós. E você diz? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Volta aí um pouco o Apocalipse aí, você vai encontrar. Diz assim o texto: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Diga comigo: mensagem da volta de Cristo. Diga: mensagem da volta de Cristo não é para ter medo, é consolo. Assenta glorificando ao Senhor e exaltando a Ele. Bendito seja o Senhor, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Queridos, eu quero pedir um pouco da sua atenção. Eu não pretendo alongar-me diante do tempo que tenho,
mas eu quero ser fiel àquilo que fui ministrado da parte de Deus para que tivesse trazendo ao coração dos irmãos nessa noite tão especial. Eu sei que tinha tantas pessoas melhores para estar aqui, muito mais bem qualificadas, mas aprove ao Senhor eu estar aqui, não por mérito, mas por graça. Nós louvamos a Ele por isso. É bem notório que está chegando o tempo da igreja sobre a face de toda a terra, e isto, muito antes de uma perspectiva bíblica. A terra está gritando, o cenário está apontando, tudo está dizendo que o fim está próximo. Isso é tão verdade que quando nós olhamos os hinos passados para os hinos atuais, ainda que existem muitos hinos que são extra-bíblicos ou que não se encaixam no perfil daquilo que foi deixado por Cristo como promessa, alguns hinos estão repetidamente gritando e apontando para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falar da volta de Jesus Cristo é como se fosse a espinha dorsal da Bíblia Sagrada. Isto porque a volta dele é o que encerra e o que fortalece a promessa que nos foi proposta enquanto ele ainda feito homem estava sobre a face da terra e nos deixou como herança. Se ele não tivesse ressuscitado, deixando tal promessa, ele seria apenas mais um profeta, diga-se de passagem. Mas como foi muito cantado e bem cantado aqui nessa noite, o fato dele ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o fato dele ter ressuscitado e ter ido preparar lugar para levar a sua igreja abençoada que aqui está adorando ele nessa noite. O texto diz que após Jesus ressuscitar, ele atravessa a parede e entra no ambiente onde estão os discípulos. O texto diz que um homem cujo seu nome é Tomé vai pedir para tocar na ferida dele, pois não estava concreto que de fato era o Cristo ressuscitado. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus então dá a ele esta oportunidade. Quando Tomé toca na ferida do Cristo ou na ex-ferida do Cristo, Jesus disse assim: não se acha Tomé por crer, porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E aqui estamos nós. A igreja nasceu debaixo de um regimento e de um propósito chamado fé. Creio em um homem de Nazaré que andou pela face de toda a terra e que nos pregou costumes que confronta a nossa vontade. É realmente um ato de fé. Fé não é aquilo que está pautado naquilo que os meus olhos conseguem enxergar. Fé é aquilo que eu não sei o resultado, mas continuo acreditando por aquilo que está escrito. E para confiar em Deus tem que ter no mínimo uma loucura ou ter uma fé bastante elevada, porque acreditar naquilo que não pode ser visto é fé. A igreja nasceu debaixo de um princípio bastante lindo e maravilhoso. Jesus derrama o seu sangue até a sua última gota, e nesse momento ele paga o nosso pecado na cruz do Calvário e nos dá a oportunidade de adorar a ele posteriormente. Talvez quem olhava para ele pelas ruas de Jerusalém não imaginaria a revolução que criaria os seus ensinos e os seus métodos, uma forma totalmente diferenciada de atrair o pecador ao curso e ao propósito original. Só Cristo tinha essa alusão e essa vontade permissiva. Porém, a gente acha que a igreja nasce num período em que Jesus coloca os seus pés sobre a face da terra e começa a pregoar o evangelho, mas a verdade é que não é. Quando Jesus coloca os seus pés sobre a face da terra, Jesus estava preparando o terreno, Jesus estava preparando a oportunidade. O momento em que a igreja nasce é no momento que ele esvazia de si mesmo e sobe a cruz do Calvário e o seu sangue é derramado até a última gota. Quem é mãe vai me compreender que quando a bolsa é rompida, junto com a bolsa sai o que, gente? Sangue e água. É por isso que o soldado romano fere o lado direito de Jesus com uma ponta, e quando ele fere, o que sai, gente? Sangue e água. É nesse momento que a igreja está nascendo. É nesse momento que a igreja está surgindo. Mas o porquê de deixar uma igreja plantada na terra e para qual propósito? Para desafiar o diabo? Não. Primeiro, porque Deus não tem inimigo. Você só pode ser inimigo de alguém ou alguém ser o seu inimigo desde que você esteja no mesmo nível de quem você identifica como inimigo. E não há ninguém que chegue à patente de quem Deus é. Não há ninguém que alcance a plenitude de quem Deus é. Então eu considero que Deus não tem inimigo, porque Deus é eterno.
Partindo desse pressuposto, nós compreendemos que a igreja nasceu debaixo de um propósito e de um preço de sangue. Porém, o que nos faz estar todos os dias aqui é por causa da palavra chamada esperança. E é claro que a nossa esperança não está pautada nessa terra. A nossa esperança está pautada naquilo que nos foi prometido. Necessariamente nós estamos vivendo um contexto bastante complicado, porque há uma geração que canta Jesus vem e que pede Jesus vem, mas vive como se tivesse desejosa pelas coisas da terra, e não se pode alcançar aquilo que é eterno, apegado em coisas terrenas. É por isso que o propósito de Cristo, ao chamar os 12 para o seguir, e também a multidão que estava ao seu lado, era provar para eles que eles não tinham capacidade de viver algo eterno se eles continuassem apegados nas coisas dessa terra. Quando eu olho para o livro do Apocalipse, também conhecido como livro da revelação, eu percebo o porquê de Deus escolher o apóstolo João para ser o responsável pela escrita deste livro. Não porque João é o mais novo dentre eles, e não porque João é o único que vai restar após a morte dos outros apóstolos, mas porque quando eu olho para o Evangelho segundo escreve João, que é o mesmo responsável pelo livro do Apocalipse, eu percebo que as características ministeriais de João são características de alguém que tem um relacionamento muito mais íntimo com a pessoa de Cristo. E existem coisas que Deus nos revelará pelo intelecto que nós carregamos, mas existem coisas que Deus entregará para nós pelo nosso nível de intimidade com Ele. Eu não sei se você percebeu, dentro da galera dos 12 tinha 3 em particular. Pelos 3 havia um cujo seu nome era João. Quando nós lemos o encerramento dos 4 evangelhos, a saber, os 3 sinóticos e o evangelho do mesmo, nós percebemos que o nível de intimidade de João para com Jesus era um nível diferente, não só porque ele deitava no peito, mas porque ele entendia a divindade de Jesus. E longe de mim querer descaracterizar uma doutrina que ensina unicismo, porém eu acredito que João compreendeu ele na figura dos 3, como Pai, como Salvador chamado Filho, e como aquele que nos consola para sempre, glorificando a Deus. É por isso que a dinâmica de escrita de João é totalmente diferenciada dentre o percurso da escrita dos outros 3 evangelistas. E é por isso também que o Evangelho segundo escreve João não é conhecido como o Evangelho sinótico, porque a existência do Evangelho do evangelista João é provar a divindade do Messias, é provar que ele não só é um homem comum, e ele também não é só um profeta, porém é o verbo encarnado que de tudo trouxe a existência e que de tudo nos trouxe por intermédio do teu sacrifício na cruz do Calvário. Dentre os 12, João está restando, e próximo do ano de 95, por tentarem matar João e não conseguirem depois de um pote fervendo, porque João era crente, além de crente, ele era obediente e temente a Deus. E o fato de João estar vivo é porque Deus tinha um propósito na vida de João. Quando nós lemos os relatos de Eusébio de Cesareia, que conta os primeiros 4 séculos da igreja primitiva, é de se notar que João não só sofreu com um pote de azeite fervendo, mas ele também foi açoitado pelos romanos. Só que toda a tentativa de parar o apóstolo João vai dar errada, porque João não é alguém que conhece Cristo só no falar, ele tem um nível de intimidade diferenciado para com a pessoa do Messias. Quando pegaram um pote de azeite fervendo e colocaram João, um caldeirão, sei lá, João saiu como se tivesse tomado um banho no chuveiro Lorenzetti. Mais crente ele estava de quando foi testada a sua fé. Ao perceber que não tinham como matar o apóstolo, pegaram João, colocaram na embarcação e enviaram a 75 quilômetros acima do Mar Egeu. O seu destino agora é uma ilha chamada Patmos. Na característica dos romanos, eles pensaram o seguinte: já que ele não morre por nossas mãos, deixa ele terminar os seus dias na ilha. Por quê? Porque dali aonde ele está, provavelmente a tuberculose impera, provavelmente a sua idade já não é mais acessível, e o fim de João está próximo. Se você ler os relatos históricos do apóstolo João, você percebe que João não morreu na ilha chamada Patmos. João não deveria estar no endereço que está, mas o propósito de estar no endereço que está é por causa daquilo que Deus irá revelar para ele. Quanto mais nível de dificuldade você estiver, mais o Deus que se manifesta em meio à tempestade se apresentará a você. Por isso eu tenho uma palavra direta para esse templo e esta igreja nesta
nessa noite tão especial. Não tem como crescer sem passar por deserto e o caminho chamado provação. E o que autentifica uma igreja não é quanto esta igreja é externa, o que carrega pelo lado de dentro, mas é quanto esta igreja tem força e resiliência para suportar os dias difíceis. Dias difíceis nos tornam mais fortes. Dias difíceis nos fazem mais íntimos de Deus. Dias difíceis nos ensinam que há muitos momentos os que diziam ser amigos vão nos abandonar, e apenas aquele que nos confiou a chamada é o que permanecerá do nosso lado. Mas não tema, porque os dias difíceis veio para nos experimentar, mas também para nos ensinar que não é tempo de morrer, é tempo de Deus se manifestar como nunca se manifestou. Talvez você não esteja compreendendo este tratado, mas quando olhamos para o perfil do que nós estamos vivendo no contexto atual, nunca houve-se um tempo tão difícil para viver na presença de Deus. Quando eu olho para os jovens na presença de Deus no tempo atual, é de se admirar a juventude, porque vocês sabem que se para nós adulto é constrangedor permanecer de pé, vendo o que o mundo está pregando, mais difícil ainda é olhar para um jovem, aonde tem todas as oportunidades da vida, mas escolheu seguir o caminho de Cristo. Por isso, eu acredito que nós estamos diante de um dos contextos mais difíceis do tempo presente, um tempo onde a apostasia está crescendo. Homens que diziam ser amantes do Cristo ressurreto estão entregando a sua vida de adoração pela economia, pela influência, pelos governos dessa terra. Porém, o grito de Paulo está rompendo a barreira do tempo, chegando em 2025, Romanos capítulo 12, versículo 2, e está nos dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o que nos faz permanecer conectados à videira verdadeira é porque esta videira chamada Cristo nos deu uma promessa como herança, de que um dia seremos retirados dessa terra, iremos morar com Ele para a glória de Deus Pai. Festividade sem falar de promessa não é festividade, só que tem um porém, é que a maior promessa que nos foi depositada é a promessa de um dia morar com Ele. Ministério passa, glória humana passa, dinheiro na terra passa, mas bem-aventurados são aqueles que não abandonaram as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. É João compreendendo esta ideia didática, que ele está permanecendo no propósito que lhe é estabelecido dentro de um relato histórico. João está por volta dos seus 90 anos de idade e ele está cansado, abatido. Se fôssemos ler mais a fundo, vamos descobrir que o ofício de João é trabalhar quebrando pedras com uma bola de ferro amarrada nos seus pés. Porém, o destaque de João e a sua idade avançada fez os oficiais olhar para ele e tê-lo como uma referência de alguém que podia instruir os outros homens. Só que em um dia qualquer como outro, de um presidiário que não negou os propósitos divinos, a voz do Eterno vai se apresentar a ele. O que faz eu ficar bastante atento a este livro é que a voz que fala com ele é a mesma voz que falava com ele no período chamado treinamentos dos 12. Só que o reconhecimento de João é um reconhecimento um pouco diferenciado. Não se canse, nós vamos chegar lá, porque João conheceu a voz do Cordeiro, porém a voz que se manifesta a ele agora é a voz do leão da tribo de Judá. O livro do Apocalipse é a espinha dorsal daqueles que esperam uma promessa. A igreja atual está falhando, primeiro por não se utilizar deste livro, segundo por utilizá-lo da maneira errada. Quer que eu te provo? Hoje, homens que se dizem pregadores estão utilizando esta ferramenta como uma forma de colocar medo na igreja. Porém, este livro não é um livro onde devemos ter medo. Este livro é um livro onde devemos nos deliciar. Para aqueles que não estão em Cristo, há uma área e um peso de preocupação, mas para aqueles
aqueles que aceitaram Jesus, entregaram a sua vida para Ele. Não existe um livro que nos dá mais esperança do que o livro chamado Apocalipse. Este livro, no seu inteirinho, dentro do grego koiné, é conhecido como livro da revelação. Basicamente, o que Jesus está tratando aqui é o seguinte: se vocês viram tudo o que eu fiz na terra, é porque vocês ainda não viram aquilo que está chegando para vocês. E o porquê de se manterem firmes, o porquê de continuar pastoreando, o porquê de continuar pregando. Se vira e mexe, a gente volta em alguns lugares e a mensagem que foi pregada é como se não fizesse efeito. As pessoas não querem o Cristo que salva, elas querem o Cristo que oferece. Eu já disse e vou repetir: não há relatos históricos de Jesus convidando Judas para o seguir. Provavelmente Judas se autoconvida porque vê em Jesus o perfil do Messias. Então ele acredita: vai rolar uma Ruth, o reino de Deus estabelecido na terra, e eu vou ter função privilegiada. Ou seja, Judas não segue Jesus por quem Jesus é, Judas segue Jesus pelo que Jesus pode dar. Só que quando Jesus diz para ele: olha, o meu reino não é daqui, Judas diz: já que o Senhor não pode realizar o meu desejo, eu te troco por 30 moedas de prata. Porque o Senhor, eu pensei que era maior do que Herodes. Na verdade ele é, só não é maior na patente terrena, ele é maior na patente celestial. Porque Judas não está preocupado no Cristo que salva, ele está preocupado com o Cristo que dá. E todos que seguem o Cristo que dá e não o Cristo que salva, não estarão preparados quando esse Cristo não quiser dar mais, não estarão prontos quando esse Cristo estiver pronto para fechar a porta. O motivo das nossas igrejas estarem super vazias e as boates lotadas é porque se a igreja não tem um entretenimento que te traz, a igreja não serve pra gente. Quer ver uma igreja lotada? Não é o jogo de luz, não. Uma igreja lotada hoje é uma igreja que faz tudo parecer o shopping. Você chega na entrada, tem 10 garrafas de café. Você olha da direita, tem 5 pacotes de biscoito. E na entrada da igreja está escrito: aqui você tem prazer. Só que eu não venho aqui para ter prazer, eu venho aqui porque alguém morreu por causa de mim. Então, o problema que nos remete hoje não é que o pastoreio é ruim, não é que a igreja é ruim também, não. É que se a igreja não pode oferecer o que eu quero, ela não serve para mim. Só que graças a Deus, eu espero que eu estou pregando para uma igreja de gente verdadeira. Eu não sei quem vai pegar, mas a engrenagem girou e lá vai. Só é pesado Apocalipse para quem está pensando na terra. Lá vai. Só é pesado Apocalipse para quem só pensa na casa própria. Ô glória. Só é pesado Apocalipse para quem só pensa em ser famoso no Instagram. Mas para quem aguarda o céu, é esperança, é esperança. Levanta uma das tuas mãos, que eu acabei de receber uma informação. Deus acabou de me dizer: evangelho ainda é cruz. O tema é de vocês, então aperta na cadeira, porque vai descer. Enquanto Deus ministrava ao meu coração, eu confesso que dentre a igreja eu fui o mais confrontado de todos. Perfeito? Jamais. Se eu disser que não sou pecador, estaria traindo-me e traindo o evangelho de Cristo. Mas eu acredito que a mensagem que é pregada transforma quem prega e transforma quem ouve. E enquanto eu meditava
estava no contexto pelo qual foi escolhido nesta noite, eu percebi que ainda que está tudo parecendo estar fora do controle, existe um jeito para a igreja. Vou repetir, não se assuste, pastores aqui presentes, porque daqui para frente só vai ficar a minoria, mas não tem problema, porque se o que ele disse está escrito, a minoria que vai ficar não é qualquer minoria, é uma minoria que vai fazer a diferença nessa hora final. Prepara, porque está chegando a hora da igreja ser uma revolução sobre a face de toda a terra, porque já percebeu, segura, quanto mais escândalo, segura, mais a igreja avançava. Se eu fosse tratar os relatos históricos aqui, talvez eu precisaria no mínimo de 1 hora para construir uma ideia pensativa. Porém, quando eu li a primeira carta aos Tessalonicenses, eu compreendi muito mais o livro do Apocalipse, porque detalhe, se o livro do Apocalipse é um livro de esperança para a igreja, então provavelmente tudo que está escrito aqui irá acontecer daqui para frente. Sabe por quê? Porque não tem como eu pensar no que me dá esperança se eu não passar por um período chamado frustração. A frustração ou a dificuldade é que nos faz atentar para uma mente de raciocínio. O apóstolo Pedro disse: tende alegria ao passardes por provação, porque a provação é que produz a perseverança. Então, quer saber de uma verdade? Vai apertar, mas vai curar. Nós tínhamos um modelo de alguém no governo para resolver a situação da igreja. E o que a gente pregou? Se fulano sentar, pastor Leandro, a igreja para de passar prova. Só que Deus entendeu, posso falar? Que a igreja não queria o céu, a igreja queria prosperar. Então o que Deus pensou? Se eu dar para a igreja o que a igreja quer agora, a igreja prospera e me esquece. Então eu prefiro ver Nabucodonosor no poder do que perder a igreja. Percebeu? De lá para cá o governo mexe, mas a gente é crente. Eles vão para a porta da igreja e zomba da gente, mas a gente é crente. A Globo faz questão de noticiar a queda de pastor, mas a gente ainda é crente. Sabe o que Deus está nos ensinando? Pega na mão de quem for crente de verdade do seu lado, porque se não for crente ele não vai gostar. Segura firme. Primeiro você vai dar uma chacoalhada para ele não dormir, e depois você vai dizer para ele: esquenta não, diga, preocupa não, diga, vai piorar. Diga para ele, vai piorar. Diga para ele, mas não tem problema. Sabe por quê? Para quem está lá fora é juízo, mas para quem está em Deus é salvação, é salvação. Só quem quer morar no céu, pelo amor de Deus, faz o barulho que o diabo não gosta. Escuta, eu começo a pregar agora. O que é apostasia? Apostasia é um caminho sem volta, porque 80% das pessoas que se apostam da fé são pessoas que conhecem a verdade, mas não têm mais força para retornar, e os seus caminhos é caminhos de declínios totalmente perdido. Segundo ponto do apóstolo é que todos os que se apostam da fé conhecem as escrituras muito mais do que a gente que ainda acredita. Basicamente, se perderam em suas filosofias, se perderam em suas vãs tradições, e agora já não crê mais em Cristo. Por quê? Porque o Cristo deixou de ser importante quando não fez o que a gente queria. Geralmente 70% também das pessoas que dizem não crer em Deus, quando você vão pegar o levantamento de cada uma delas, pelo menos a metade delas vão dizer: sabe por que eu não acredito nele? Porque no dia
dia que eu clamei por socorro, ele não apareceu. Porque no dia que eu ia ser abusado, ele não foi lá. Porque no dia que foi me assaltar, ele não foi lá. Porque no dia que mataram meu marido, ele não foi lá. Então você percebe que as pessoas que têm uma crise existencial por aquilo que Deus é, nunca é por aquilo que Deus fez, mas por aquilo que Deus não fez. Por quê? Porque elas olham como Deus, alguém que está sentado no trono e que é obrigado a fazer aquilo que a terra está pedindo. Só que tem um porém: nós deveríamos ter vergonha de pedir a Deus alguma coisa, porque quando olhamos para a nossa história e para a nossa vida, é de se perceber que alguém decidiu descer e pagar nossa conta aqui na terra. E eu não sei você, mas eu tenho juros altos por aí, e se eu fosse olhar para os pecados que eu cometi, eu não deveria estar aqui nessa noite. Mas ele olhou para mim todo torto, ele olhou para você no pagode, ele olhou para você na carreira de cocaína, ele olhou para você mesmo dando tiro em alguém naquela noite, ele olhou para você no fundo de uma cadeia, e o diabo olhou e disse: eu quero ver tu pagar a dívida dele agora. Tá pecando desde quando é gente? Desde quando fez 19 anos de idade, tá pecando, não respeita ninguém. Eu quero ver tu ter dinheiro para pagar essa dívida. Jesus olhou para ele e disse assim: meu filho, deixa eu te dizer, para pagar a dívida deles não adianta pagar com aquilo que está na terra. Deixa que o pagamento vai ser eu. É sacrifício de sangue. Eu sei que por mais que ele nos deu a oportunidade de pedir a ele, nós deveríamos pensar 70 vezes antes de impor a Deus alguma coisa, porque nós não adoramos por aquilo que ele faz, nós adoramos por aquilo que ele, desculpe eu entrar, vai doer, mas vai curar. Essa igreja materialista que nós estamos vendo nessa hora final não está preparada para o baque que está chegando. Olha para mim, porque eu entro que você está falando disso. Não adianta cantar a igreja será arrebatada, não adianta gritar para o noivo vir se a nossa mente não está no noivo. Eu vou te dar um texto do Antigo Testamento para não dizer que eu sou hipócrita. Elias desceu para ungir Eliseu, e o texto diz que Eliseu está lá com 12 juntas de boi. As 12 juntas de boi não é só o trabalho de Eliseu, diga comigo, é herança. O tema é de vocês, diga, é herança. Quando Elias se apresentou, primeiro que Eliseu sabe quem está chegando, segundo que Eliseu sabe quem está se apresentando. Então o que Eliseu faz? Antes dele receber a unção, ele constrói um altar. Ele pega o que tem de herança, pastor Leandro, levanta o altar e sacrifica para Deus. Só que peraí, é o futuro dele. Por que ele está falando isso? Porque primeiro, ele sabe que o ministério profético não aceita dividir com ninguém. Segundo ponto, Eliseu sabe que daqui para frente ele não manda na vida dele mais. Terceiro ponto, o que Eliseu está dizendo? Senhor, eu estou queimando tudo o que tenho. Por quê? Porque se amanhã ou depois eu quiser dar um de Pedro e voltar para trás, eu vou lembrar que o passado já foi queimado. Ah, você não pegou? Não tem como alcançar o que é eterno apegado em coisas da terra. Talvez eu vou perder alguns amigos, mas lá vai uma verdade: não troque de igreja, troque de mente. O noivo vem aí. Escuta, Wenderson, por que você leu a primeira carta aos Tessalonicenses? Aqui é o caminho para encerrar. A primeira carta aos Tessalonicenses é uma carta bastante importante, e se a igreja atual meditasse principalmente em boa parte do que está escrito, pelo menos 50% dos problemas atuais seriam solucionados. Dentro dessa carta está uma das maiores pérolas que a igreja deveria se desfrutar. Pelo menos em todos os 5 capítulos há pelo menos de 1 a 2 versículos que falam e apontam para a vinda do Senhor. Porém a igreja em Tessalônica está vivendo um tempo bastante constrangedor, e eu vou te explicar o porquê. Dentre as igrejas que foram fundadas, essa igreja de Tessalônica provavelmente é uma das igrejas mais pobres, diga-se de passagem. Quando os irmãos de Tessalônica iam para a igreja adorar, eles tinham que se deparar com uma praça pública, onde eles adoravam a Deus Artemis. E sabe como era a adoração? Eles pegavam e tomavam vinhos em taças feitas de órgãos genitais masculinos e adoravam ela por intermédio de prostituição. Porém, comparado à igreja de Filadélfia, a igreja de Tessalônica era uma igreja resistente e viva. Só que como toda igreja que é fortalecida,
estabelecida, uma falsa doutrina estava entrando no meio dos irmãos, porque os irmãos começaram a perder a esperança em Cristo, por causa dos seus outros irmãos que haviam morrido em Cristo. Olha para cá, eles começaram a pensar: peraí, será que Deus vai deixar esse negócio de qualquer jeito? Será que Deus não está olhando para nós? E aí, como que vai ser os nossos irmãos que morreram em Cristo? Vai ficar por isso mesmo. Você tem que ver Eusébio de Cesareia contando a morte de Policarpo, pastor da igreja de Tiatira. Pegaram um homem, deslaceraram o seu corpo, e ele não morria de jeito nenhum. Sabe o que os soldados romanos fizeram? Perceberam que ele não ia morrer, porque quanto mais ele batiam nele, mais ele estava sorrindo. Então pegaram Policarpo, abriram a arena diante do Coliseu e disseram: é o seguinte, tu vai morrer agora. Quando ele viu as feras, que os soldados pensaram que ele ia voltar para trás, está preparado por glória, ele deu um sorriso e disse assim: peraí, tem uma coisa errada aqui, Gesiel. Qual é? Eu no meu sonho não me via morrendo nas feras. Ah, como assim, Policarpo? No meu sonho eu morria pelo fogo. Olha como que o cabra é doido. No meu sonho não era a fera que me comia, no meu sonho era o fogo que me devorava. Os homens olhou um para o outro, o soldado olhou para o outro e disse: cabra valente, sendo assim, seja feito conforme tu quer. Pegaram fena e palha, colocaram em volta do pastor da igreja de Tiatira, e quando foram adiar o fogo, se você não pegar, pula aí agora, os homens que estavam relatando disseram: e nós esperávamos que o seu corpo consumisse, ó glória, como uma carne que é colocada na brasa. Porém, o inesperado aconteceu. Seu corpo era purificado e queimado como ouro provado pelo fogo. Eu vou melhorar para ver se você dá glória. Pegaram outro pastor, depois de bater no pastor, percebeu que o mártir não morria, e disseram: quer saber? Amarraram uma pedra de chumbo na perna dele e disseram: vamos matar ele afogado. Deram nele um tanto de punhalada, e quando ele estava meio morto, colocaram ele dentro do rio. Quando o seu corpo desceu com uma pedra de chumbo, tá lá, compra Eusébio de Cesareia que você vai ficar assustado. Os homens também disseram: o inexplicável aconteceu. Quem já assistiu o filme da Moana vai entender. A história diz que o mar pegou o corpo do mártir e cuspiu na porta da cidade. Como quem diz: o peso de carregar o corpo desse homem de Deus eu não carrego. Quem matou que sustenta. Sabe o que é força para a igreja? Lá vai. Sabe o que é combustível para a igreja? Não é pregador com 200 mil seguidores. Sabe o que é força para a igreja? Sabe o que é combustível para a igreja? É olhar para o livro dos mártires, é olhar para a história dos heróis da fé e entender que o seu sofrimento foi semente para a IPPS nascer. Oh meu Deus do céu, foi semente para a igreja nascer. Eu não sei quem vai dar glória, mas eu tenho um recado para o diabo: bate mais, porque enquanto a gente apanha, a igreja cresce, a igreja cresce, a igreja cresce. Bate, vai. Escuta, eu encerro. Timóteo, melhor amigo de Paulo. Melhor amigo de quem? Paulo tinha uma esperança. Timóteo e Lucas eram os dois melhores amigos de Paulo. Timóteo virou um obreiro definido, do jeito que Paulo queria. Detalhe, olha pra cá, Timóteo é crente mesmo na ausência de Paulo, porque essa ideia de ser crente só enquanto meu pastor está presente, isso é complicado. Timóteo era crente, Paulo está preso, sabe que nunca mais vai voltar. E aí Timóteo começa a passar os relatórios para Paulo. Só que detalhe, quando Paulo lê os relatórios para escrever, escuta que eu já estou encerrando, nem o microfone está me aguentando, estou falando demais ultimamente. Olha, quando Paulo recebe os relatórios da igreja, olha para cá, é o caminho para encerrar, ele fica feliz, pergunta: por que o Anderson?
Porque ele compreendeu que a sua ausência não inibiu a igreja local de permanecer conectada ao corpo de Cristo. Tá aqui ou já foi embora? Aí Paulo começa a receber o relatório. Qual é, Paulo? Fica tranquilo, porque você pode não estar aqui, mas todo domingo pela manhã tem uma galera indo para a escola dominical. Paulo, fica tranquilo, você pode não estar aqui, mas tem umas irmãzinhas do coque, oh meu Deus do céu, que ainda que tenha só 5, elas dobram o joelho dentro da igreja e o fogo desce e tem revelação para autora. Paulo, fica tranquilo, porque você pode estar ausente, mas o que acontece em volta da igreja não infiltrou dentro dela ainda. E Paulo começa a ficar alegre, alegre, até que ele diz: eu encerro, mas tem um porém. Eles estão com um problema teológico que eu não consigo resolver. Conta, Timóteo. Eles estão se perguntando entre si: e os que morreram em Cristo? Vai ficar por isso mesmo? E o sangue derramado? Vai ficar por isso mesmo? E aqueles que sofreram pelo Evangelho? Vai ficar por isso mesmo? Olha para cá e eu encerro. Aí Paulo dá uma resposta. Diga para eles para permanecerem firmes. Diga para eles para permanecerem constantes. E lá vai, e eu encerro agora. E diga para ele que a respeito dos que dormem, não quero que sejais ignorante. Olha para cá. O que é ignorância? É alguém que anda como se não tivesse conhecimento. Por quê? Porque se dizemos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Deus também os tornará a trazer com eles de volta. Segura. Eu digo isso não por mim, Paulo. Eu digo isso pela palavra do Senhor. Lá vai. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Porque ele diz o mesmo que subiu, o mesmo que morreu, o mesmo que sofreu, o mesmo que ficou calado, o mesmo que foi transpassado, o mesmo que carregou teu fardo, ele descerá do céu. Só que para ir ele foi calado, mas na volta ele virá com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido, olha para cá e eu encerro. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Agora já é. Escuta. Parece que eu estou vendo a voz de Cristo lendo, transpassando o céu, de cima para baixo. Quem acha que Jesus arrebata a igreja, esquece, não é. Ele fica no céu em posição de receber, parúzia, e ele fica assim, igual na bênção apostólica. Sabe para quem que ele vai dar ordem para levar a gente para lá? Aquele mesmo que ele disse assim: fica tranquilo, porque eu estou subindo, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu tenho um recado para os unicistas que não acreditam na Trindade. Lá vai. Eu enviarei o outro Consolador. Sabe o que é o outro Consolador no original? Da mesma essência, do mesmo intelecto, do mesmo poderio. Sabe o que ele está dizendo? Fica tranquilo, porque eu estou subindo, mas quem vai descer pode o que eu posso. Quem vai descer faz o que eu faço. Quem vai descer manda como eu. Ele vai dar ordem. E detalhe, segura. Quando ele chegar no céu, aí eu vou marchar aqui. Segura que esse negócio vai ferver. Ainda que tiver 2 crentes de verdade aqui, se tu não dá glória agora, tu pode aceitar Jesus no final do culto. Quando a voz dele bradar da eternidade, parece que eu estou vendo a voz dele descendo no fundo da terra e dizendo assim: ó, terra, se morreu em Cristo, devolve o corpo. Mar,
Se morreu em Cristo, devolve o corpo. Você daqui ou já foi embora? Fogo! Tu matou Policarpo, não matou? Devolve o corpo. Devolve o corpo. Devolve o corpo. Depois cata, devolve o corpo. O pior vem agora. Covid-19. Se morreu em Cristo, devolve, 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 devolve. Devolve, 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 devolve. É meu, é meu, é meu. É meu. Devolve. Em mim. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ai, eu tô sentindo o cheiro dele aqui. Seme a calamaia. Diga pra, pega na mão desse crente, pega, pega. Diga pra ele, aguenta firme. Aguenta firme. 5 minutos eu encerro. Vai pra cá. Quando a voz dele for soada, o exército vai ficar de pé. Vai ficar de... Jesus está dizendo, se a preocupação sua é com quem se foi, fica calmo. Não é porque que está morto que deixou de ser meu. Ah, eu acho que você já foi embora. Porque mania que a gente tem de achar que porque morreu não é de Jesus mais. Ai, ai, ai. Quando o exército ficar de pé, diga o Anderson. Diga o Anderson. Tu falou de quem morreu, mas eu tô vivo. Então é com você que eu quero falar hoje. O texto diz, e depois nós. Quem é da escola dominical vai lembrar. Os que tivermos... Ih, eu acho que você foi embora. Os que tivermos, diga, vivos. Tem alguém vivo aí? Seremos arrebatados. A expressão arrebatado no original é tirados com força. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não perguntei se você quer, chegou a hora. Eu não perguntei se você não casou ainda, chegou a hora. E eu tenho um recado para os adolescentes jovens que estão solteiros. Fica calmo, meu filho, porque se tu não casar aqui na terra, tem um casamento marcado para você lá em cima. Ah, vai fingir que não está pegando, porque aqui você é noiva e lá você vai ser esposa. O noivo te espera. Só quem tem desejo de subir aí, dá 5 segundos de glória, pelo amor de Deus. Escuta e nós vamos orar. Depois que o exército estiver de pé, eu ia pregar só Apocalipse, mas esse texto vem na minha mão, vem na minha mente. Parece que eu estou vendo aqui, pastor Cristiano, a mãe lavando vasilha. Diga que eu sou doido, mas diga que eu não preguei o que está escrito, tá? Só não diga isso. Parece que eu vejo ela ouvindo o som. Qual que é o som, Edivânia? Segura. Ó quem tá lavando vasilha. Eu não combinei nada. Ó quem tá lavando vasilha, ó. O copo vai cair e quebrar. O jovem que ficava chamando a mãe de doida, estava dentro do quarto jogando Free Fire, vai sair desesperado. Que foi, mãe? Que foi? Que foi? A senhora tá ficando doida. E ela chorando vai dizer, filho, diga pra mamãe que você ouviu o som. Diga pra mamãe que você escutou esse som. Nessa hora nos Estados Unidos alguém vai ouvir. Nessa hora no Brasil alguém vai ouvir. Nessa hora na África alguém vai ouvir. Nessa hora na Alemanha alguém vai ouvir. Nessa hora em Contagem alguém vai ouvir. Estão dizendo por aí que é história de carochinha. Nessa hora alguém na IPPS vai ouvir. Poderoso é o teu nome, Jesus. Eu não desejo mal para ninguém, mas nessa hora eu quero ver o Inebone. Interrompemos a programação. Sabe aquela musiquinha que eles gostam de anunciar a morte de famoso? Acabaram de sumir.
Você está aqui ou já foi embora? Milhares e milhares de pessoas. Oh meu Deus, eu vou descer porque eu estou sentindo o cheiro dele aqui. Acabaram de... Estou pregando só para quê, crente? Só para quem ainda acredita. E se tu parou de acreditar, está na hora de voltar a crer. Acabaram de sumir milhares e milhares de pessoas. E alguém vai perguntar: Silvano, quem foi? Quem foi? Você que gosta de rasgar folheto de evangelismo. Se eu fosse você, eu redobrava a atenção hoje. E nessa hora vai ter escolar sem criança, avião caindo do céu, rede de televisão dando ruim, internet caindo, e alguém vai dizer o que aconteceu. E eu vim no 9º aniversário para dizer: a igreja foi embora. Quem ainda crê, Maranata, Maranata, Edivânia já vem com eles. Eu vou encerrar, eu prometo. Segura. Você aguenta 2 minutinhos? Diga amém. Não, acho que você quer ir embora. 2 minutinhos, diga amém. Nessa hora o desviado vai pegar o carro e vai correr para a emissora de televisão. Certo? Olha para mim. Aleluia! Eu vou aplicar e eu quero te convidar para vir aqui na frente. Eu não sei como está a sua fé, mas eu sei que Jesus vai fortalecer você e vai te dar esperança de novo. Tem gente que veio aqui só por vir. Tem gente que veio aqui só para cultuar, mas já não crê nisso mais. Quando eu li o tema, eu fiquei feliz demais, porque Deus está me quebrando. Eu sou falho como todo mundo aqui. Quando ele entrar na emissora de televisão, isso é coisa minha, tá? De pregador. Ele vai interromper a programação sem segurança. E detalhe, nos Estados Unidos não pode 2 crentes pilotar avião, tá? É proibido. Porque eu não sei se você sabe, os Estados Unidos é uma das espinhas dorsal para o evangelho no mundo, você sabe, né? Os Estados Unidos, depois de Israel, é uma ponte. Então eles creem muito mais do que a gente. Muito mais. Olha pra cá, eu encerro. Está escrito lá: em caso de arrebatamento, o outro piloto assume. Governo, que você está vendo aí fora, é tudo apontando. Tudo, sem erro. Pode esperar. Então olha para cá. Eu não vim te apontar porque eu sei do que eu preciso tratar em mim. Mas eu vim te dizer, está mais perto do que nunca. Esse tema não veio do Silvano. Não veio de jeito nenhum. A igreja precisa voltar a pregar isso. Se o povo não gostar, Jesus perguntou para os 12: e vocês não foram ainda não? Por que ele não perguntou? Por que ele perguntou isso para os 12? Porque ele sabe que quem ficou já está com a mente longe. Aí Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu era um pescador, vacilão, todo errado. O Senhor entrou, mudou uma história. Vou para onde? Aonde o Senhor pôr o pé, eu estou atrás de tu. E é isso mesmo, como diz carioca. Ainda. Então olha para cá. Ele vai dizer assim o rapaz da emissora assim: eu fui nas igrejas, não encontrei ninguém. Eu fui na escola, não encontrei ninguém. Eu imagino o desviado, que Deus abençoe, que todos se convertam, mas chegando lá na igreja e vendo guitarra no chão, iPhone no chão, Samsung no chão, Corolla aberto, Hilux aberta, aquela bagunça. E nessa hora o que o cara deu a vida para buscar vai ser o que ele menos vai desejar. Sabe o lugar onde mais se clama? No inferno. Por quê? O céu não é o que é pela rua de ouro, ele é o que é por quem habita lá. Então o que faz o céu ser o que é por causa de Deus. Todos aqueles que vivem longe de Deus já estão vivendo o seu próprio inferno, porque a ausência de Deus é inferno.
Então não se preocupe com o lago de fogo se o seu estilo de vida já está pregando que você está distante dele. E eu não estou dizendo pelo pecado cometido, não, porque pecado todos pecam. Eu estou dizendo pelo estilo de vida, porque há uma diferença em a internet bater em crente que cai e levanta, do que em gente que apostatou da fé e foi embora, porque está caindo, mas está aqui ainda tentando melhorar. E alguém que porque não crê no sacrifício abandonou Cristo. Mas eu vim dizer para você, você não é melhor e nem pior do que ninguém. O mesmo sangue que jorrou por mim, jorrou por você. Então se levanta dessa cadeira hoje, porque Cristo te trouxe aqui para te dar esperança novamente, e dizer para você que ainda tem jeito para tua família, ainda tem jeito para tua casa, ainda tem jeito para o teu ministério. E ele vai dizer assim para o homem: deixa eu cantar uma música. Isso aqui é coisa minha. Onde eu vou, eu falo isso. Que música? Não sei, mamãe estava cantando quando sumiu. Eu imagino na época do futuro. Tomara, se for esse ano ainda, vai ser o iPhone 15. Qual é o que está em alta aí? É o 15? E ele vai pegar o 16. Que é isso, varão? Vai pegar o 16 e vai baixar a cifra da música. Quando ele baixar a letra da música, ele vai chegar pro repórter e vai dizer: deixa eu cantar uma música. O repórter vai perguntar para ele: que música? Eu não sei o nome não, mas mamãe estava cantando quando sumiu. Porque eu sou desviado da Assembleia de Deus. Eu sou desviado da igreja tal. Eu não quis ouvir minha mãe. Eu chamava minha mãe de louca. E agora eu estou aqui. Ele vai dizer: então canta. A audiência foi lá embaixo mesmo. E ele vai cantar: muito em breve vai sair uma notícia que vai ser. Era um povo que aqui tanto sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Fica de pé. Fica de pé. Vem aqui na frente, você que quiser. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Vem aqui na frente. Pode vir. Você traga a sua família, vem. Pastor Gideon, ajuda a gente aqui. Pastor Silvano já está aqui. Eu quero ministrar sobre você que um dia creu em Cristo no seu sacrifício, mas que hoje está frio na fé. Não consegue orar, não consegue mais buscar, está desanimado porque não aguenta mais ver escândalo. Vem quem quiser vir. Mas eu vim te dizer: seu alvo não é o homem, seu alvo não é o Silvano, e seu alvo não é a IPPS. Seu alvo é Cristo. Toda vez que você olhar para o homem, você será mais um. Mas no dia que você compreender que o trabalho do Silvano é te anunciar a Cristo, você vai compreender que não é o lugar, é aquilo que ele disse ao meu respeito. A sua família precisa estar lá naquele dia. Sua casa precisa estar lá naquele dia. Ô glória, quem já é do mistério aí já começa em oração aí, porque eu estou sentindo barulho de corrente que vai ser quebrada aqui hoje. Ebre a calamaia. O que vai acabar não é seu casamento, é a frieza dentro do teu lar. Teus filhos vão voltar a crer no sacrifício de Jesus Cristo. E Deus veio aqui nesse 9º aniversário para dizer para você: ainda dá tempo. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Será que você consegue orar comigo nessa noite? Porque o Espírito e a noiva dizem: vem. 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 Canta, irmão.